conversar sobre um livro nacional, então simbora de Tudo é Rio, da Carla Madeira. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu quero muito conversar com vocês sobre um livro nacional que é Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu não tenho livro físico, ou eu tenho e eu não sei? Eu acho que eu tô com véspera dela aqui em casa, então eu vou colocar a capinha pra vocês aqui do lado. Eu acho que vai bastar, eu espero que baste. Mas até porque o mais importante é te incentivar a ler esse livro que me faz, inclusive, refletir ainda mais sobre o quanto a gente tem se desenvolvido na literatura nacional, no sentido de estamos reconhecendo os livros bons que temos, estamos dando espaço para os autores talentosíssimos que temos. E ainda bem, isso começou, né, esse movimento bem forte, se iniciou com o Itamar Vieira Júnior, com Tortarado. Os livros dele já tem resenha aqui no canal, vou linkar para vocês. E aí parece que tá abrindo mais espaço, sabe, para os autores nacionais, e esse momento é ótimo para nós, porque nós temos ótimos autores e a Carla Madeira é um grande exemplo disso. Eu ainda não li o outro livro dela, mas eu sei que alguns de vocês já leram e amaram, mas esse também eu digo que, mesmo que esse seja filho único, sabe, que eu não acho que seja, eu acho que a experiência já vale muito a pena. Aqui, digamos que a sinopse não é muito fidedigna ao que o livro realmente busca passar. Eu até conversei sobre isso com vocês, porque a gente teve uma live sobre esse livro aqui no canal. E lá eu comento com vocês sobre como esse livro, ele foi muito vendido como um livro de um triângulo amoroso, porque aqui a gente vai ter três personagens principais, que é a Dalva, o Venâncio e a Lucy. Só que quando a gente efetivamente vai ler essa história, a gente percebe que, na verdade, não se trata de um triângulo amoroso. Na verdade, é bem longe disso, sabe? Esse livro, eu acho que ele fala muito mais sobre relacionamentos tóxicos e convenções familiares tradicionais do que qualquer outra coisa. E o que eu quero dizer com isso? Vamos por partes, né? Que senão eu me empolgo, começo... e não falo nada com nada. Vamos lá. Dalva e Venâncio são um casal. O livro, ele vai ter passagens de passado e de presente. E isso significa que a gente vai encontrar o início do relacionamento desse casal e como eles estão hoje. E são realidades totalmente opostas. O relacionamento deles iniciou de um jeito até mesmo bem romântico, no sentido de, não romance porque é um casal, tem o romântico no sentido de uma coisa bem idealizada, uma coisa quase que conto de fadas, porque ele cuidava, ele a protegia, ele parecia um príncipe, ele era super carinhoso com ela. E no presente é um casal que praticamente não se olha, porque ela vive trancada no quarto, ela não lhe dirige a palavra, como se ela tivesse se tornado uma mulher muda, e a gente sabe que aconteceu alguma coisa ali no meio desse caminho que fez com que o relacionamento deles fosse totalmente interrompido. Em contrapartida, a gente vai ter a Lucy, que é uma prostituta nessa cidade pequena. É uma cidade pequena, tem uns traços assim de interior, sabe? Ou então como se não se passasse tanto nos dias atuais, como se não fosse uma história tão moderna. Então a gente vai ter a Lucy, essa prostituta, que ela é totalmente fissurada no Venâncio e ele não tá nem aí pra ela. Então, a partir de então, a gente já questiona, pô, um triângulo amoroso, mas em que momento acontece esse triângulo amoroso, sendo que ele não tá nem aí pra essa prostituta que é louca de maré descer por ele, e a esposa dele também não tá nem aí se ele vai ter outro caso, se ele vai embora, se ele vai ficar, ela não tá nem aí. A gente só sabe que aconteceu alguma coisa que rompeu todo aquele romantismo daquele início de namoro dele, sabe? Então a gente vai começar a entender de onde esses sentimentos surgiram, para onde esses sentimentos vão. Só que uma coisa muito importante que eu acho que essa obra traz e que às vezes a gente não reflete bastante é sobre uma convenção da família tradicional que pressiona o casamento a ser eterno. E por que eu digo isso? Porque acontece determinada coisa que eu não quero falar, porque meio que vai estragar o tchan da coisa, assim, do livro. Mas o que acontece seria motivo suficiente para Dalva ir embora.
para ela romper com aquele relacionamento. E a gente percebe que essa mulher, ela não rompe com esse relacionamento, não porque ela tem esperança, ou então porque ela o perdoou, mas como se de certa maneira ela estivesse presa numa convenção que a fizesse acreditar que o casamento precisa ser para sempre. E eu não quero dizer com isso que não tem que haver perdão, ou então que você não tem que ir bola para frente, ou que algumas coisas não são superáveis. Mas eu estou dizendo que os elementos da obra, dessa história, dessa narrativa, faz a gente refletir sobre o quanto, às vezes, indiretamente, a maneira com que a gente cresceu, a maneira com que a gente foi criado, faz com que a gente questione términos, como se a gente não pudesse acabar com determinadas coisas, porque seríamos considerados fracassos, ou então como se a gente tivesse meio que saindo do caminho habitual das coisas, entende? E eu percebo muito isso da Dalva. Claro que acontece determinada coisa que meio que justifica, e aí a gente pode até refletir também sobre a questão do perdão, sobre até que ponto vale a pena perdoar, até que ponto uma pessoa é capaz de mudar, porque ali no início do relacionamento, apesar de ser muito tudo ali como conto de fadas, com o passar ali do primeiro ano, do segundo ano do namoro, isso não é spoiler, logo no início da narrativa, tá? Ali no segundo ano de namoro e tal, indo por terceiro, ele já começou a mostrar traços de ciúme doentio e possessividade. Então a gente já vê que aquela pessoa tem um traço ali que era muito da personalidade dele e que as pessoas viravam e falavam que ou era normal, ou então que aquilo ia passar com o tempo, ou que então poderia ser perdoado, sabe? Então a gente reflete bastante sobre o perdão nesse livro, sobre onde o perdão acaba, onde o perdão cabe, quer dizer, onde o perdão cabe e em que momento você tem que perdurar uma coisa que te machuca, porque a sociedade, de certa maneira, fez você pensar que você precisava. Entende? Então, esse livro, até mesmo o título dele, ele remete... Não, porque assim, a sinopse, ela também vende esse livro como se o Tudo é Rio dele falasse bastante sobre a questão do sêmen que é muito presente nessa história, das lágrimas que são muito presentes na história, e do sangue que é muito presente nessa história, e realmente todos esses líquidos, eles são muito presentes na história. Mas talvez a gente também possa refletir sobre o que seria esse tudo é rio se não fosse uma correnteza, entende? Uma corrente que empurrasse essas pessoas e as fizesse simplesmente seguir um percurso. Entende? Como se até tudo rio, como se todo esse sofrimento, tudo isso não fosse sendo perdurado por toda a narrativa e, consequentemente, por toda a vida desses personagens. Entende? Então, o livro que ele traz bastante reflexões, ele é muito poético, misericórdia. É um livro que até nas cenas mais agressivas, as cenas mais difíceis de serem lidas, é muito bonito. Se é que me cabe esse adjetivo numa situação dessas, né? Mas é muito bonito, ele é muito poético, ele é muito bem escrito. E eu fiquei encantada. Eu quero muito ler outro livro dela. Eu ainda não tive tempo, porque milhares de livros para ler, eu tô mega atrasada no canal. Então, eu ainda não pude ler, infelizmente. Eu queria até saber se vocês já leram Véspera, que também é da Carla Madeira. Se vocês já leram também Tudo é Rio, senão eu indico muito para ler. O link de compra vai estar até aí no box de informações. Se vocês puderem comprar pelo meu link da Amazon, vocês vão ajudar muito o canal. E eu indico muito, porque é muito poético, é muito bonito de ler. E sabe o sentimento mais legal? É aquele sentimento de honra que eu tive esses dias, porque até um comentário adicional. Eu fui esses dias na exposição do Sebastião Salgado, que é um dos fotógrafos mais famosos do mundo, e ele é brasileiro. Então, quando eu via todas aquelas obras, toda aquela arte que ele produziu, dá um quentinho assim no coração de caramba, meu, essa pessoa é brasileira. Dá um orgulho, sabe? Então, eu me sentia assim com Carla Madeira, eu me sentia assim lendo Tudo é Rio. Um orgulho disso veio daqui. Isso é nosso, entende? E eu acho que esse sentimento não tem preço, e eu gostaria muito que vocês sentissem isso também. Por isso essa aqui vai ficar a minha dica de hoje. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou pedir para vocês clicarem embaixo no gostei e se inscrever no canal, caso não sejam
ainda inscritos e também para ver mais vídeos como esse por aqui. Quero muito agradecer a presença de vocês, muito obrigada por estarem, muito obrigada por assistirem e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!